Por favor, senhor, não nos tire daqui. O empresário Bruno Gutierrez visitou sua velha casa abandonada na serra para destruí-la, mas o que encontrou lá mudou tudo. Fique até o final desta emocionante história que mostrará como pequenos intrusos rejeitados em todos os lugares salvaram uma vida sem nem perceberem. Começamos. A luz da tarde se filtrava através das cortinas de veludo, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar do grande salão. Bruno Gutierrez permanecia imóvel em sua poltrona de couro, com os olhos fechados e as mãos rugosas descansando sobre os joelhos. Aos 70 anos, o homem que havia construído um império têxtil e agrícola do nada se sentia como um estranho em sua própria casa. Os tetos altos, as molduras banhadas a ouro e os tapetes persas que abafavam qualquer som lhe resultavam agora um fardo insuportável. Cada canto daquela mansão em Alphaville gritava o nome de Valéria, sua esposa, cuja ausência era um abismo que nenhuma fortuna poderia preencher. Havia apenas alguns meses que o câncer havia levado a mulher que foi sua bússola e seu motor. Desde então, cada dia de Bruno parecia não ter sentido. Os luxos não lhe resultavam especiais. Não desfrutava nem mesmo da comida. Havia passado uma vida inteira com ela. Para onde quer que olhasse estava sua lembrança, seu riso, sua voz, seu olhar, sua companhia calorosa. Ela havia partido para sempre, depois de toda uma vida ao seu lado. A luz da janela chegou aos seus olhos. De repente, ouviu uma voz doce e alegre falando com ele. Vamos, levanta, querido. Não seja preguiçoso, já amanheceu. Você sabe que Deus ajuda quem cedo madruga. Bruno abriu os olhos apenas para se deparar com o dourado do sol da tarde iluminando seu rosto. Mas não havia ninguém falando com ele. Estava completamente sozinho. Ah, dormi de novo, disse sua voz monótona e desanimada, quebrando o silêncio do salão vazio. Bruno já não tinha horários. Dormia a qualquer momento, às vezes quase o dia todo. Que sentido tem acordar agora se não aproveito nada do que faço? Pensava consigo mesmo. Levantou-se com dificuldade, sentindo o ranger de seus ossos e o peso de uma tristeza que se instalara em seu peito como uma pedra. Aproximou-se da grande janela que dava para os jardins perfeitamente cuidados, onde 2 funcionários trabalhavam em silêncio, podando as roseiras que Valéria tanto amava. Ele já não encontrava beleza nas flores, apenas a lembrança de que tudo que cresce termina por murchar. O som de vários veículos se aproximando pela entrada interrompeu sua melancolia. Eram seus filhos. Eduardo, o mais velho, vinha da capital onde dirigia o setor financeiro da família. Marcelo chegava de suas viagens de negócios no exterior, e Lúcia, a mais nova, havia deixado por um momento sua vida no litoral para visitar o patriarca. Bruno os recebeu no vestíbulo, forçando um sorriso que não chegava aos seus olhos cansados. Os 3 o rodearam com abraços rápidos e olhares carregados de preocupação genuína, mas também da impaciência própria de quem tem agendas repletas. Papai, você está muito pálido, disse Lúcia, tomando suas mãos com ternura. Não pode continuar trancado aqui, deprimido. Esta casa é grande demais para você sozinho, e o ar parece parado. Lúcia tem razão, assentiu Eduardo, enquanto discretamente checava seu celular. Nos preocupa que neste ritmo você fique doente. Sei que ama esta casa cheia de lembranças da mamãe, mas acho que se agarrar ao passado assim pode te fazer mal. Estivemos conversando e achamos que você precisa de umas férias, mudar de ambiente, arejar a mente. Sabe, um cruzeiro pelo Caribe seria uma boa ideia. Ou talvez um retiro em Campos do Jordão. Você precisa que cuidem de você, papai. Não queremos que adoeça por estar alimentando esse luto. Bruno olhou para seus filhos e viu neles o sucesso que ele e Valéria haviam forjado. Eram homens e mulheres de bem, fortes e capazes, mas viviam em um mundo diferente do seu. Suas vidas estavam completas, suas famílias já não gravitavam ao redor daquele velho carvalho que começava a perder suas folhas. Sentiu-se mais que nunca desnecessário, um móvel antigo e valioso que ninguém sabia mais onde colocar. Vocês têm razão, filhos, respondeu Bruno. Sua voz era um sussurro rouco. Decidi que vou fazer essas férias.
Preciso me afastar de tudo isso, arejar minha mente e buscar um pouco de paz. Os filhos se entreolharam com alívio. Pensaram que seu pai finalmente estava aceitando a realidade e buscando uma forma de se curar. Não suspeitaram que por trás daquelas palavras se ocultava um plano muito mais sombrio e definitivo. Bruno pediu que o deixassem organizar sua viagem sozinho, que queria privacidade absoluta para se encontrar consigo mesmo. Depois de um jantar rápido e cheio de conversas sobre negócios e planos futuros dos netos, os filhos se despediram, prometendo ligar quando soubessem que estava em seu destino turístico. Quando o silêncio retornou à mansão, Bruno se dirigiu ao seu escritório. Sobre a escrivaninha de mogno, redigiu uma carta com mão trêmula, mas decidida. Nela pedia perdão pelo que ia fazer. Dizia quanto os amava e deixava instruções detalhadas sobre a administração total de seus bens. Era uma carta de despedida. Sua intenção não era ir a um resort de luxo, nem a uma cidade cosmopolita. Seu plano era realizar uma última viagem pelos caminhos de sua memória, visitando os lugares onde ele e Valéria haviam lutado juntos, para terminar no lugar onde a havia conhecido, a casa velha de madeira na serra, onde começou sua história. Na manhã seguinte, antes que o sol terminasse de despontar, Bruno saiu da mansão levando apenas uma pequena mala de couro desgastado. Dirigiu seu carro mais modesto, aquele que raramente usava, e se afastou do condomínio fechado. Sua primeira parada foi a fábrica têxtil, uma estrutura colossal de concreto e vidro que ocupava várias hectares. Parou diante dos portões principais, observando o desfile de caminhões e a fumaça que saía das chaminés industriais. Lembrou do dia que compraram sua primeira máquina de costura de segunda mão. Valéria passava noites inteiras com as costas curvadas, costurando camisas simples, enquanto ele procurava clientes nos mercados locais. Naquele tempo, o cansaço era uma medalha de honra e cada moeda ganha sabia a vitória. Haviam construído aquilo juntos, com esforço e estratégia. Agora, a fábrica produzia milhões. Permaneceu ali alguns minutos e sorriu se despedindo daquele gigante de ferro que representava o auge de seu sucesso. Continuou sua descida em direção ao vale, onde se estendiam as plantações de sua propriedade. Milhares de hectares de café e cana-de-açúcar se balançavam com a brisa matinal. Bruno desceu do carro e caminhou alguns passos pela beira do caminho. Lembrou quando o terreno era uma extensão de terra seca e dura que ninguém queria. Ele e sua esposa haviam passado meses removendo pedras com suas próprias mãos, semeando esperança em um solo que parecia estéril. Ela sempre dizia que a terra sabia quem a amava de verdade. Bruno sentiu uma pontada no coração ao compreender que agora a terra continuaria dando frutos, mas as mãos que a amaram já estavam sob ela. O sol começou a esquentar com força, enquanto chegava à zona mais antiga da cidade, um bairro de ruas estreitas e fachadas descascadas. Ali se encontravam as velhas lojas que alguma vez alugou junto com Valéria. Eram locais pequenos, de tetos baixos e cheiro de umidade, onde vendiam seus primeiros produtos caseiros. Bruno parou diante de uma delas, agora convertida em uma oficina mecânica. Fechou os olhos e pôde sentir novamente o aroma do pão recém-assado e das geleias que sua esposa preparava para atrair os clientes. Lembrou de seus risos quando a chuva se filtrava pelo teto e tinham que usar baldes para não se molhar. Eram pobres, terrivelmente pobres, mas eram imensamente felizes porque se tinham um ao outro. "Está se sentindo bem, senhor?" perguntou um jovem que passava pela calçada, ao vê-lo tão pálido e absorto. "Sim, filho, só estou lembrando de um tempo melhor", respondeu Bruno com um sorriso triste. Subiu novamente em seu veículo. A viagem da nostalgia estava o esgotando fisicamente, mas sua determinação não vacilava. Deixou para trás a cidade e começou a subir por um caminho de terra que serpenteava em direção à parte mais alta e esquecida da serra. À medida que subia, a paisagem se tornava mais selvagem e o ar mais puro. Os cafezais deram lugar a pinheiros e arbustos. O asfalto desapareceu completamente, deixando espaço para uma trilha empoeirada que apenas os conhecedores transitavam.
O sol da tarde ainda estava forte, pois havia começado seu percurso desde muito cedo. Finalmente, após horas de viagem, chegou ao lugar onde tudo havia começado. Era uma pequena clareira rodeada de vegetação selvagem. Ali, quase oculta pela vegetação e pelos anos de abandono, se encontrava a velha casa. Era uma construção simples, de madeira acinzentada e com umidade. Aquele era o refúgio onde Bruno nasceu e cresceu na pobreza mais extrema, junto com seus pais. O lugar onde conheceu Valéria, sendo apenas uma adolescente que vivia em uma casa próxima, uma garota cheia de sonhos e ilusões pelo futuro. Ao crescerem, se apaixonaram, e ela aceitou compartilhar sua vida com ele, apesar de que não tinha nada a oferecer além de seu trabalho duro. Bruno parou o carro a alguns metros da entrada. O silêncio ali em cima era diferente do da mansão. Era um silêncio cheio de sussurros do vento e cantos de aves. Um silêncio que não pesava, mas que envolvia. Desceu do veículo sentindo que suas pernas mal podiam sustentá-lo. Caminhou em direção à casa, com o coração batendo com uma força incomum. Seu plano, acender fogo na parte de trás, deitar-se no canto onde uma vez houve uma cama de palha e, ao respirar a fumaça por muito tempo, esperar que o sono eterno o reclamasse sem ninguém que detivesse o fogo. Tudo ficaria feito cinzas. Já não queria lutar, já não queria construir, já não tinha motivos e estava cansado. Já estou aqui, Valéria. Acabou minha viagem também. Sussurrou com lágrimas rolando por suas bochechas sulcadas de rugas. No entanto, ao olhar com mais atenção ao redor, notou algo estranho no chão. A entrada não estava totalmente coberta de vegetação, mas havia um pequeno caminho cortado em direção à casa recentemente. Levantou sua vista para olhar mais longe e de repente viu um pequeno e lindo jardim com diversas flores surpreendentemente cuidadas. Bruno franziu o senho confuso. Aquele lugar estava longe o suficiente para que ninguém o visitasse, muito menos para que alguém decidisse viver nele. De repente, 3 crianças saíram da casa, conversando entre si como se fosse rotina diária. Tinham cestas em suas mãos e se dirigiram ao jardim de flores. Eram 2 meninos de aproximadamente 10 a 12 anos. Um pouco mais alto que o outro, com corpos magros e sujos, como se passassem o dia trabalhando. Cuidavam de uma menina menor. À primeira vista, parecia ter uns 6 anos. Ela sorria feliz diante das brincadeiras dos 2 meninos. Os 3 pequenos começaram a cortar as flores com delicadeza. Estavam completamente concentrados em sua tarefa, colocando-as nas cestas. Bruno, esquecendo completamente o objetivo pelo qual havia ido à casa, decidiu se aproximar lentamente. Seus passos soaram com a vegetação e a grama seca do chão, alertando as crianças de sua presença, que ao levantar o olhar se paralisaram como quem foi encontrado cometendo um crime. "Ah, não!" ouviu-se a voz do maior. Se entreolharam com expressões de pânico. "Deve ser o dono. E agora o que faremos?" Na curta distância, pôde ouvir os sussurros preocupados das crianças. "Quem são vocês?" conseguiu perguntar Bruno, suavizando seu tom de voz enquanto se aproximava mais lenta e serenamente, mostrando-se inofensivo para não assustar as crianças. "Por que estão neste lugar tão afastado de tudo?" "Nós não temos outro lugar para ir", disse o maior como se estivesse representando as outras crianças. Deu um passo à frente como protegendo-as. "Sou Fábio, e ele é meu irmão, João", disse o primeiro tentando manter a compostura. "Ela é nossa irmã menor, Natália. Bom, na verdade, todos somos órfãos, e nenhum de nós somos irmãos de verdade, mas decidimos ser irmãos os 3. Fugimos do orfanato da cidade. Lá nos batiam e nos obrigavam a trabalhar desde o amanhecer, até que já não podíamos nos mover. O homem que cuida de nós fica com todo o dinheiro que ganhamos vendendo coisas no semáforo." Bruno sentiu uma pontada de indignação que lhe percorreu a coluna. Ele conhecia bem a dureza do trabalho, mas a ideia de crianças sendo exploradas em um lugar que deveria ser seu refúgio despertou nele uma centelha de autoridade que acreditava extinta. Aproximou-se um pouco mais e as crianças recuaram instintivamente. "Calma, não vou machucá-los", disse Bruno, buscando em sua memória
as palavras que Valéria usava para acalmar seus próprios filhos quando eram pequenos. Esta casa foi minha há muito tempo. Vim aqui para destruí-la. Não esperava encontrar ninguém aqui. Esta casa está em ruínas. Como é que vocês vivem em um lugar assim? As crianças se entreolharam confusas. Para elas, Bruno, com seu terno escuro de lã fina e seus sapatos de couro, parecia um habitante de outro planeta. João, o menino menor de cabelo escuro, apontou as flores do jardim. Nós fizemos isso. Quando chegamos aqui, não havia mais que vegetação. Um senhor idoso nos ensinou como semear e cuidar delas. Vimos que a casa estava sozinha e muito feia, explicou João com timidez. Fábio voltou a tomar a iniciativa de explicar. João e eu arrumamos o teto com alguns galhos e barro para que Natália não se molhasse com a chuva. Estamos cultivando flores para vendê-las no povoado lá embaixo. Assim compramos um pouco de pão e leite. Não queremos incomodar ninguém, só queremos ficar juntos. Tá bom, mas vocês não podem viver aqui, disse finalmente. Seu tom era sério e um pouco irritado. Estava preocupado com as crianças mal sobrevivendo sozinhas em uma casa em ruínas, pensando que elas mereciam um lugar melhor. Mas as crianças se assustaram porque para elas soou como um dono de casa anunciando um cruel despejo. Por favor, senhor, não nos tire daqui. De verdade, se nos encontrarem, vão nos pegar de novo. Não temos para onde ir. Este lugar é melhor que a rua, suplicou Fábio. Bruno percebeu que o haviam mal interpretado. Não, eu não estou expulsando vocês. Só acho que deveriam viver em um lugar melhor. Vou ao orfanato neste mesmo instante. Não, por favor, deixe-nos ficar em nossa casinha. Não queremos voltar lá, gritou a menina à beira do choro. João a rodeou com seus braços, como consolando-a por não poder evitar que os devolvam. Bruno os olhou por um momento e compreendeu que, se fosse naquele momento, as crianças o veriam como quem os delatou e arruinou suas vidas tranquilas. Ia solucionar o problema do orfanato, mas ainda não era o momento. Tá bom, podem ficar aqui se isso é o que querem, mas não podem estar aqui sozinhos. É perigoso sem nenhum adulto para cuidá-los. Eu vou ficar com vocês, disse Bruno. Seu plano havia mudado. Ia mostrar às crianças que era alguém em quem podiam confiar e resolver tudo no orfanato. De verdade, senhor? Perguntou Fábio, surpreso ainda com desconfiança. Assim é. Vou cuidar de vocês de agora em diante. Então não se preocupem com nada, disse Bruno com voz firme. Essas palavras foram simplesmente para confortar as crianças, mas para eles foi como se aquele avô estivesse prometendo ser sua família. Enquanto os dois meninos ainda estavam surpresos e um pouco incrédulos pela amabilidade do ancião, o rosto de Natália se iluminou de ilusão. Então vai ser nosso avô agora? Perguntou com um sorriso. Bruno percebeu a promessa que acabara de fazer inconscientemente. Observou a menina buscando as palavras para explicar que só os cuidaria até que voltassem a viver felizes no orfanato. Não queria ferir seus sentimentos. A luz da tarde parecia fazer seu rosto brilhar, iluminando seus olhos grandes e profundos. Naquele olhar puro, na forma como seus lábios se curvaram em um sorriso tímido e esperançoso, Bruno viu um reflexo quase idêntico ao de sua amada Valéria quando era jovem. Era a mesma luz, a mesma centelha de vida que não se rendia apesar da adversidade. O coração do milionário, que ele mesmo havia condenado à escuridão da morte, deu uma virada violenta. Sentiu que o ar voltava aos seus pulmões com uma frescura que não experimentava desde o dia do funeral de sua esposa. Então, soube que devia responder. Assim é. Vou ser o avô dos três. Sim, celebrou Natália dando pulinhos e aplaudindo, celebrando que, em lugar de ter enfrentado um dono de casa malvado, havia conseguido mais um integrante para sua pequena família. João, já temos avô, dizia feliz para seu irmão que estava mais perto. Hehe, sim, é verdade, respondeu João, um pouco nervoso pela repentina notícia. Fábio apenas sorria, vendo-a celebrar. Mas seu coração continuava ansioso. Era um estranho, afinal. Natália correu buscar sua cesta, que havia caído no chão antes pelo susto. Rapidamente escolheu flores em um pequeno buquê e o ofereceu a Bruno. São para o senhor, disse Natália com voz doce.
A pequena estava dando o mais valioso que possuíam. Obrigada por não nos expulsar de nossa casinha. Bruno aceitou as flores com mãos trêmulas. O aroma das flores, uma mistura de pólen e liberdade, inundou seus sentidos. Percebeu que aquelas flores não provinham de uma estufa controlada, nem haviam custado uma fortuna em uma floricultura de luxo. Eram o resultado do esforço de 3 crianças que lutavam para sobreviver na precariedade mais absoluta. São lindas, pequena, respondeu Bruno, sentindo que um nó se formava em sua garganta. Muito obrigado. Fábio observava cada reação de Bruno. Ao ver como tratava com tanta delicadeza a menina, pôde sentir que era um homem amável. Venha conosco, já que agora vai ficar conosco, vou mostrar onde pode dormir. O ancião ficou surpreso. Ia levá-los imediatamente à sua mansão, comprar roupas novas e comida em abundância. Mas as crianças estavam tranquilas, apenas porque haviam assumido que ele seria quem ficaria com eles naquela casa velha. Se lhes dissesse que os levaria, talvez só provocasse que fujam dele. Então decidiu que era melhor seguir a corrente delas. Por enquanto, entrou na casa velha seguindo os passos das crianças. Olhou ao seu redor. Observou a precariedade dos sacos onde dormiam. O pequeno fogo apagado no centro do cômodo e a falta total de comodidades. Lembrou de sua mansão cheia de quartos vazios, sua equipe de funcionários pronta para atender qualquer capricho e sua conta bancária transbordando de zeros, que não podiam comprar nenhum grama da felicidade que emanava daquele buquê de flores. Senhor, muito obrigado por nos deixar ficar aqui e por nos acompanhar, disse Fábio se virando para ver Bruno como um pequeno líder de casa. Vamos nos esforçar muito. Algum dia vou pagar este favor. Vou devolver por 1000, disse com uma determinação que Bruno reconheceu imediatamente. Era a mesma coragem que ele mesmo teve quando jovem, ao decidir que não deixaria que sua família passasse fome, não importando quão duro tivesse que trabalhar. Fábio continuou falando. João e eu vamos ganhar muito dinheiro vendendo todas as flores. Vamos economizar para comprar materiais para vender mais coisas aos turistas. Quando formos grandes, vamos arrumar esta casa por completo. Vamos colocar luzes, vidros nas janelas e a transformaremos em uma mansão de luxo para que o senhor viva confortável. Não terá que voltar a estar triste. Bruno soltou uma risada curta, um riso que nasceu do mais profundo de seu peito e que lhe doeu fisicamente de tão pouco que a usava. Como haviam notado que estava triste? Era uma ironia maravilhosa e cruel. 2 crianças que não tinham nada lhe prometiam riquezas a um dos homens mais influentes do país. Mas em suas palavras não havia hipocrisia nem interesse. Havia um amor puro e um senso de gratidão que Bruno não havia visto em anos, nem mesmo nos círculos sociais mais distinguidos. Está rindo de nós? Perguntou João, um tanto ofendido. Não, não rio de vocês, esclareceu Bruno, secando uma lágrima traidora que escapou de seu olho direito. Rio de quão cego tenho estado. Rio porque vocês têm um coração maior que qualquer palácio que eu tenha conhecido. O milionário guardou silêncio por um momento, olhando para a janela onde o sol começava a atingir o céu de laranja e violeta. O plano de fechar os olhos para sempre naquele lugar havia se dissolvido, substituído por uma curiosidade e uma necessidade que não compreendia totalmente. Essas crianças o necessitavam, mas ele percebeu que ele as necessitava muito mais. A solidão de sua mansão era um deserto, mas esta casa em ruínas com esses anjos de rostos sujos era um oásis. Vendemos flores durante a manhã. Como já vai anoitecer, devemos ficar aqui. Voltar pela montanha com a lanterna não é muito boa ideia hoje. Nesta casa não há luz, então dormimos cedo e acordamos com o sol. Amanhã iremos juntos vender essas flores. Verá como nos dá o negócio, disse Fábio com um sorriso. Bruno sorriu de volta. Lembrou dos sonhos nos quais sua esposa parecia despertá-lo cedo, dizendo-lhe para se levantar, porque havia muitas coisas por fazer. Essas crianças tinham essa mesma luz nos olhos, a energia de alguém que se levanta todos os dias com um objetivo, e agora ele também o tinha. Esperou que todos dormissem e os cobriu com os cobertores e sua jaqueta para que não lhes chegasse o vento da noite, sentindo uma vez mais que vidas frágeis dependiam dele. O primeiro raio de sol
se filtrou por uma das fendas da madeira, batendo diretamente nos olhos de Bruno. O despertar foi diferente do das últimas décadas. Não houve lençóis de seda egípcia, nem o som suave do ar-condicionado, nem o aroma do café gourmet que seu mordomo costumava deixar na mesinha de cabeceira. Em seu lugar, sentiu o contato frio do chão de terra e o peso de um cobertor gasto que cheirava a fumaça de lenha e a campo. Doía-lhe as costas uma lembrança física de sua idade e do sacrifício que significava ter dormido em uma superfície tão dura. Mas ao abrir os olhos não sentiu o peso morto da depressão que o havia acompanhado desde a morte de Valéria. Ao seu lado, as 3 crianças dormiam profundamente. Natália tinha a cabeça apoiada no ombro de Fábio e João abraçava a pequena mala de couro de Bruno como se fosse um tesouro sagrado. O milionário se incorporou com lentidão, tentando não fazer ruído. Observou suas próprias mãos rugosas e marcadas pela idade, e depois olhou as dos pequenos, pequenas, mas já com calos prematuros pelo trabalho no monte. Uma estranha calidez lhe inundou o peito. "Vovozinho, já vai embora?" sussurrou Natália, esfregando os olhos com seus punhinhos fechados. Bruno lhe sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, o sorriso não se deteve em seus lábios, mas chegou até seu olhar. "Não, pequena, prometi que iríamos vender flores hoje e um Gutierrez nunca quebra sua palavra", respondeu ele, ajudando-a a se levantar. O café da manhã consistiu em um pedaço de pão duro que as crianças haviam guardado com cuidado e um pouco de água clara fervida de um riacho próximo. Bruno, o homem que costumava jantar nos restaurantes mais caros da Europa, saboreou aquela porção sentindo o quão valiosa era a comida. Havia algo na generosidade das crianças, na forma como se asseguravam de dar a ele o pedaço maior. Antes de sair, Bruno se olhou no reflexo de um balde de água. Seu terno de grife estava amarrotado e manchado de poeira. Tirou a jaqueta fina e a dobrou com cuidado, escondendo-a debaixo de uns sacos para não chamar atenção. Desabotoou os punhos da camisa branca, arregaçou as mangas e despenteou seu cabelo grisalho. Diante dos olhos de qualquer desconhecido, agora não era mais que um ancião humilde acompanhando seus netos. Caminharam montanha acima para colher as flores mais frescas. Natália o guiava pela mão, mostrando quais eram as mais resistentes e quais tinham o perfume mais doce. Bruno a observava com o coração em um fio. A menina se movia com uma graça que lhe lembrava constantemente Valéria. Cada vez que Natália encontrava um lírio silvestre e soltava um grito de alegria, Bruno sentia que Valéria estava ali, enviando-lhe uma mensagem codificada no riso daquela criatura. O vazio que sentia em sua mansão começava a se encher com a simplicidade daquele campo. Uma vez coletados vários buquês, empreenderam a descida em direção ao povoado mais próximo. Fábio e João caminhavam com passo firme, carregando as cestas com uma dignidade que comovia Bruno. Passaram ao lado do carro de luxo de Bruno, estacionado atrás da vegetação perto da casa. "Cuidado!" gritou Fábio com uma pose de alerta. Olhou ao redor como procurando alguém. João e Natália também começaram a olhar com medo ao redor. "O que acontece?" perguntou Bruno, confuso por suas reações. Estava a ponto de tirar suas chaves para levá-los de carro até o povoado, mas a resposta de Fábio o paralisou. "Esse tipo de carro costuma ser de gente má. Se virem alguém por perto, não confiem nele. Deve ser do dono desse carro." Bruno ficou surpreso. Não sabia o que havia feito as crianças pensarem isso em sua pouca idade. Mas devia haver uma razão. Você não deveria julgar as pessoas por suas coisas. Nem todos que dirigem esses carros são maus. Mas você tem razão, não custa ser precavido. De qualquer forma, para isso estou aqui, para cuidar de vocês. As crianças o olharam com alívio, recebendo com gosto seu conselho e proteção. Continuaram caminhando com tranquilidade. Bruno guardou suas chaves no bolso. De jeito nenhum ia deixar que pensassem que ele era uma pessoa má quando as crianças já haviam começado a confiar nele. Decidiu esquecer o carro e experimentar a vida como as crianças faziam, caminhando, se esforçando. Ao chegar à praça principal, as crianças se posicionaram em uma esquina movimentada. Pediram a Bruno que esperasse alguns metros de distância. Ele ficou observando em silêncio. Viu como muita gente passava de largo
ignorando as súplicas dos pequenos. Alguns até os olhavam com desprezo, se afastando como se a pobreza fosse uma doença contagiosa. Bruno sentia uma raiva surda ferver em seu interior. Queria se aproximar, comprar todas as flores do povoado e levar as crianças para um lugar seguro naquele mesmo instante. Mas se conteve. Sabia que se revelasse seu poder agora, quebraria a magia do que estava acontecendo. Precisava entender a vida dessa perspectiva. De novo, no meio da tarde, se sentaram para descansar na calçada de uma rua. Haviam vendido apenas 3 buquês. Os pés de Bruno estavam inchados e o sol havia queimado um pouco seu pescoço, mas não se queixou. Não se preocupe, vô Bruno, disse Fábio, secando o suor da testa com a manga de sua camisa. Hoje foi um dia fraco, mas amanhã será melhor. Sim, acrescentou João com um brilho de ambição pura nos olhos. Estamos economizando cada moeda. Quando tivermos o suficiente, já não terá que dormir no chão. Vamos contratar os melhores construtores do mundo. Vamos colocar mármore naquela casa, como o que tem os palácios dos filmes, e vamos comprar um terno novo para o senhor, um que brilhe. Bruno soltou uma risada genuína, um riso que ecoou por toda a rua e que fez alguns transeuntes pararem para olhá-lo. Era a ironia maior de sua vida. 2 crianças que não tinham sapatos próprios estavam prometendo mármore e luxos ao homem, que era dono da metade das pedreiras do país. Do que está rindo, vô? Não acredita em nós? Perguntou João, um pouco ferido em seu orgulho. Bruno os abraçou aos 2, atraindo-os contra seu peito. O cheiro de sol e esforço das crianças era muito mais real que o perfume dos salões da alta sociedade. Acredito em vocês, filhos. Acredito totalmente, disse Bruno quando recuperou o fôlego. Reio porque fazia anos que não escutava algo tão corajoso. Vocês têm um espírito que vale muito mais que todo o ouro que há nos bancos desta cidade. Nesse momento, Natália se aproximou e colocou uma pequena flor no peito de sua camisa, justo onde antes costumava levar broches de ouro ou insígnias de honra. Para que sempre se veja bonito, vovozinho, sussurrou a menina. Bruno fechou os olhos por um segundo. No silêncio de sua mente, escutou a voz de Valéria. Era como se ela lhe dissesse: Vê, Bruno, o mundo não terminou comigo. Essas crianças precisam de você, e você precisa da luz deles para não se perder na sombra de minha lembrança. Aquele pensamento lhe deu uma paz que nenhum medicamento nem terapia havia conseguido proporcionar. Bruno havia deixado seus cartões bancários na mansão, acreditando que já não precisaria gastar. Só tinha algumas notas no bolso que usava às vezes para dar gorjetas. Gastou tudo em comida para as crianças diante de seus olhares de espanto. Vô, o senhor tinha dinheiro? Disse Natália, quase babando ao ver a sopa de frango quente que deixavam diante dela. Assim é o último que me restava. Terei que ir conseguir mais, disse Bruno, pensando que no dia seguinte teria que ver a forma de convencer as crianças a sair daquela casa. Isso está delicioso, exclamou Fábio. Sim, está tão quentinho que me faz sentir muito confortável enquanto como, disse João, que usualmente preferia não falar por timidez, mas pela emoção havia se soltado para falar. Muito obrigada, vovozinho. É a melhor comida que já provei, disse Natália. Enquanto estiver com vocês, prometo que não lhes faltará nada, disse Bruno com um sorriso confiável. Bruno se sentia muito feliz e ao mesmo tempo triste de que estivessem tão emocionados por uma simples sopa de frango quente. Decidiu apenas desfrutar o momento e rir junto com as crianças, aproveitando uma refeição simples em família. Essa noite, de volta na casa, a convivência se tornou mais íntima. Bruno lhes contou histórias de sua infância, omitindo convenientemente sua transformação em milionário. Falou de como ele também havia passado fome e de como havia conhecido uma mulher maravilhosa que lhe ensinou que o amor era a única riqueza que não se desvaloriza com o tempo. As crianças o escutavam com os olhos muito abertos, encontrando naquele ancião não só um protetor, mas um espelho de seus próprios sonhos. E ela era bonita? Perguntou Natália, se referindo a Valéria. Era a mulher mais linda que pisou nesta terra, respondeu Bruno, olhando as estrelas através de um buraco no teto.
Tinha os mesmos olhos que você, Natália. Uns olhos que podiam ver a beleza, mesmo nos lugares mais escuros. Antes de dormir, os gêmeos se aproximaram de Bruno com uma pequena lata de metal, onde guardavam seus ganhos. Tome, vô, guarde o senhor o dinheiro, disse Fábio com total confiança. Confiamos no senhor. O senhor é parte de nossa família agora. Bruno pegou a lata, sentindo o peso das moedas de pouco valor, como se pesassem toneladas de responsabilidade. Aquelas crianças lhe estavam entregando tudo o que tinham, seu sustento e seu futuro, sem hesitar nenhum segundo. O milionário, que sempre havia vivido rodeado de contratos, advogados e garantias, se sentiu dominado por essa mostra de fé desinteressada. Enquanto as crianças se acomodavam para dormir, Bruno ficou acordado um pouco mais. Observou a casa, esse lugar que ele havia querido converter em sua tumba, e percebeu que se havia transformado em um templo de vida. Já não queria fechar os olhos para sempre. Queria acordar no dia seguinte para ver Natália sorrir, para escutar os planos grandiosos dos gêmeos e para proteger essa centelha de esperança que eles haviam acendido em sua alma murcha. No entanto, no fundo de sua mente, sabia que essa paz era frágil. Ainda estava pendente ver o que havia acontecido com o orfanato, verificar se nenhuma outra criança havia caído em mãos de gente malvada. Mas por essa noite, Bruno Gutierrez, o homem que tinha tudo e não tinha nada, dormiu com um sorriso no rosto, protegido pelo abraço de 3 anjos que lhe haviam ensinado que a verdadeira fortuna não se conta em notas, mas em batidas compartilhadas. A manhã se apresentou com um céu cor de chumbo, carregado de uma umidade que calava até os ossos. Apesar do clima hostil, Bruno e as crianças se encontravam no mercado municipal da Cidade Baixa. Haviam conseguido coletar uma quantidade considerável de flores e pequenas plantas enraizadas em latas velhas. Bruno, com sua camisa de linho agora manchada de terra e suas mãos marcadas pelo trabalho no campo, se sentia estranhamente vivo. Cada vez que ajudava a Natália a ajeitar as pétalas de uma margarida ou que trocava um olhar de cumplicidade com os gêmeos, o vazio em seu peito se reduzia um pouco mais. No entanto, a paz do meio-dia se quebrou com o som estridente de pneus sobre o pavimento molhado. Uma van cinza, de aspecto descuidado mas imponente, parou bruscamente diante do posto improvisado das crianças. Do veículo, desceu um homem corpulento de feições toscas e um olhar que destilava uma crueldade alimentada por anos de impunidade. Era o senhor Valdecir, o administrador do orfanato do qual os pequenos haviam escapado. Ao vê-lo, a cor abandonou o rosto de Fábio e João. Os gêmeos deram um passo para trás, se interpondo instintivamente entre o homem e sua irmã pequena. Natália soltou o buquê que segurava e se escondeu atrás das pernas de Bruno, tremendo com tal violência que o ancião pôde sentir o medo vibrando através de sua própria pele. Então aqui estão, ratinhos desagradecidos, rugiu Valdecir. Sua voz era um chicoteada que chamou a atenção de todos os presentes na praça. Pensaram que poderiam se esconder para sempre no mato. Me fizeram perder muito tempo e dinheiro. O homem avançou com passos pesados, ignorando os olhares dos transeuntes que, intimidados por sua presença, começavam a se afastar. Valdecir estendeu sua mão grande e calejada, agarrando Fábio pelo colarinho de sua camisa remendada. O menino tentou se soltar, mas o administrador o sacudiu com uma força bruta que lhe arrancou um gemido de dor. "Solte-o!" gritou João, se jogando contra a perna do homem, só para ser afastado com um tapão que o fez cair sobre o asfalto. Bruno sentiu algo que não havia experimentado em décadas, uma fúria fria e calculadora. Se endireitou e nesse movimento sua coluna pareceu recuperar a firmeza de sua juventude. Seus olhos, antes nublados pela melancolia, se afiaram como lâminas de aço recém-forjadas. "Solte o menino agora mesmo", disse Bruno. Sua voz não foi um grito, mas um mandato carregado de uma autoridade tão absoluta que Valdecir parou surpreso pelo tom daquele ancião que parecia um mendigo. "E você quem é, velho estúpido?" cuspiu o administrador, soltando Fábio para encarar Bruno com um sorriso zombeteiro. "Outro indigente que se acha o avô desses delinquentes. Saia de perto se não quer que quebre os poucos ossos que lhe restam."
Valdecir levantou a mão para golpear Bruno, mas o milionário não recuou nem 1 milímetro. Em lugar disso, Bruno pôs a mão no bolso e extraiu um pequeno dispositivo metálico, um telefone via satélite que guardava para emergências. Com uma calma que gelava o sangue, discou um número de discagem rápida, enquanto mantinha o olhar fixo nos olhos do agressor. "Fala Bruno Gutierrez", disse ao telefone, e o nome ressoou na praça com o peso de uma sentença judicial. "Preciso de minha equipe jurídica, da Polícia Estadual e da imprensa na praça principal da Cidade Baixa agora. E liguem para o governador. Digam que seu cargo depende do que aconteça nos próximos 10 minutos." Valdecir ficou mudo. O sorriso de superioridade foi se desvanecendo enquanto observava o rosto de Bruno. Começou a notar detalhes que antes havia ignorado. A qualidade do relógio que o ancião ainda levava sob a manga da camisa suja, a forma como só sua presença parecia dominar o espaço circundante, e esse nome que era sinônimo de poder absoluto em toda a região. "Bruno Gutierrez", gaguejou o homem, recuando um passo. "Não, você não pode ser ele. O grande Bruno Gutierrez está de férias no exterior. Isto é uma brincadeira." "A brincadeira acabou para você, Valdecir", sentenciou Bruno, avançando em sua direção. O administrador, que antes parecia um gigante, agora se via pequeno e miserável diante da dignidade do milionário. "Vi como trata essas crianças. Ouvi suas histórias sobre seu orfanato, que não é mais que uma fábrica de escravos sob seu comando. Vai pagar por cada pancada, por cada lágrima e por cada moeda que roubou deles." Em menos do que Valdecir pôde reagir, o som de sirenes encheu o ar. Vários carros de polícia e 2 sedãs pretos de luxo rodearam a praça. Dos veículos desceram homens de terno escuro e oficiais de alto escalão que se dirigiram diretamente para Bruno, ignorando a sujeira em sua roupa. "Senhor Gutierrez, seus filhos nos avisaram que havia desaparecido. Estavam desesperados", disse um dos advogados, inclinando a cabeça com respeito. "Quais são suas instruções?" Bruno apontou Valdecir com um dedo que não tremia. "Esse homem cometeu crimes atrozes contra a infância. Quero que seja preso imediatamente. E quero que iniciem os trâmites para a compra total do terreno e os direitos do orfanato local para o anoitecer. Esse lugar já não pertencerá a este monstro, mas à Fundação Gutierrez." Os policiais algemaram Valdecir enquanto este gritava clemência, mas Bruno não o olhou nem uma vez mais. Ajoelhou-se sobre o pavimento, esquecendo seu orgulho e sua posição, para abraçar as 3 crianças que o olhavam com uma mistura de terror e adoração. "Vovozinho?", perguntou Natália com os olhos cheios de lágrimas. "De verdade o senhor é uma pessoa importante?" Bruno acariciou seu cabelo, sentindo que seu coração batia com uma paz renovada. A revelação de sua identidade não o afastava deles. Ao contrário, lhe dava as ferramentas para ser o escudo que sempre haviam precisado. "Sou Bruno, seu avô", sussurrou ele, "e prometo que ninguém nunca mais voltará a colocar uma mão em vocês." Natália o abraçou de volta, mas as crianças ficaram em silêncio com um olhar de profunda tristeza e preocupação. O sol começava a descer atrás dos picos da serra, tingindo o horizonte com pinceladas de fogo e púrpura. Bruno, sentado em um banco de pedra com Natália em seu colo, sentia o peso da fadiga em seus ombros, mas seu olhar permanecia fixo nas crianças. Fábio e João estavam de pé a alguns metros com as mãos entrelaçadas e as cabeças baixas. A revelação da verdadeira identidade do ancião havia levantado um muro invisível entre eles. Para as crianças, aquele avô humilde que dormia no chão se havia transformado em um gigante inalcançável, um homem que movia o mundo com uma só ligação telefônica. "Por que estão tão calados, meninos?", perguntou Bruno. Sua voz era uma carícia suave no meio do ar gélido. "O perigo já passou. Esse homem não voltará a machucar ninguém." Fábio levantou o olhar e Bruno viu em seus olhos uma tristeza que lhe doeu mais que qualquer pancada. Não era medo do administrador, mas o medo do abandono, dessa solidão que as crianças da rua conhecem muito bem. "Agora que todos sabemos que o senhor tem muito dinheiro, já não faz sentido que ninguém volte à casa velha", sussurrou Fábio com um nó na garganta.
O senhor tem casas de verdade com tetos que não gotejam e boa comida. O senhor mandou arrumar o orfanato para nos levar lá, né? Agora que o orfanato será um lugar bom, nós teremos que ir para lá. O senhor já não precisa de nós para vender flores. João assentiu com amargura, limpando uma lágrima rebelde com as costas de sua mão suja. Isso significa que o vô não vai viver conosco. Natália, ao escutar seu irmão, começou a soluçar em silêncio, se agarrando à camisa de Bruno como se fosse sua última tábua de salvação em um oceano embravecido. O milionário sentiu que o coração se partia em 1000 pedaços. Compreendeu que para essas crianças sua riqueza não era uma bênção, mas o sinal de que seu tempo juntos havia terminado. Antes que Bruno pudesse responder, o estrondo de vários motores a grande velocidade quebrou a calma do povoado. 3 vans pretas de alta gama frearam violentamente perto da praça, levantando uma nuvem de poeira. Da primeira van, desceu Eduardo com o rosto transtornado e os olhos injetados de sangue pelo choro e a falta de sono. Atrás dele, Lúcia e Marcelo correram em direção ao pai, seguidos por um grupo de investigadores privados e oficiais de polícia que os haviam ajudado na busca. "Papai!" gritou Lúcia, se jogando aos pés de Bruno e rodeando suas pernas com um abraço desesperado. "Por Deus, papai, pensamos que tínhamos perdido você para sempre." Eduardo se aproximou tremendo de pés à cabeça, segurando em sua mão um envelope amarrotado. A carta de despedida que Bruno havia deixado em seu escritório. Suas mãos tremiam tanto que o papel rangia ruidosamente. "Como pôde nos fazer isso?" perguntou Eduardo com a voz quebrada pela angústia. "Encontramos sua carta há 2 dias. Percorremos cada hotel, cada hospital, cada canto da cidade procurando você. A polícia dizia que você podia ter feito uma loucura. Estávamos apavorados de que estivesse sozinho, sofrendo, querendo morrer sem nos dar a oportunidade de dizer quanto te amamos. Tem ideia de como teríamos ficado se algo tivesse acontecido com você?" Marcelo se ajoelhou do outro lado de seu pai, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto seus ombros se sacudiam pelos soluços. O impacto emocional de ver seu pai com roupas manchadas em um povoado esquecido, rodeado de crianças desconhecidas e com uma aparência de fragilidade que nunca lhe haviam visto, os deixou sem palavras. Bruno olhou seus filhos biológicos e sentiu uma vergonha profunda. Em sua dor pela perda de Valéria, havia se esquecido de que o valor de sua vida não o decidia ele, mas também as pessoas que o amavam. Embora ele sentisse que já não servia para nada, os outros continuavam vendo-o como algo valioso. "Me perdoem", disse Bruno, e suas próprias lágrimas finalmente fluíram com liberdade, sulcando as rugas de seu rosto. Estava mergulhado na tristeza que me cegou. Sentia que já não tinha um propósito, que meu lugar era junto à sua mãe e que vocês já não precisavam de mim. Fui um covarde ao querer deixá-los e terminar com meu sofrimento sem pensar em como ficariam vocês. Lúcia levantou a cabeça, olhando as 3 crianças que observavam a cena com espanto e timidez. Era a primeira vez que viam adultos chorar e não entendiam por quê. Lúcia viu a pequena Natália, que ainda se ocultava atrás do braço de seu pai, e os meninos que pareciam querer desaparecer. "Quem são eles, papai?" perguntou Lúcia, suavizando seu tom enquanto secava suas próprias lágrimas. Bruno fez um gesto para que Fábio e João se aproximassem. As crianças avançaram com passos vacilantes, intimidadas pela elegância e o porte dos filhos do milionário. Bruno os tomou pelos ombros e os apresentou com um orgulho que iluminou seus olhos. "Eles são meus anjos da guarda", declarou Bruno com firmeza. "Quando cheguei à velha casa na serra para fechar os olhos e me deixar ir, eles estavam lá. Me deram um teto, compartilharam seu pão comigo e me deram flores quando eu só tinha sombras. Essas crianças não deixaram que meu coração parasse. Me ensinaram que ainda há beleza no mundo e que sempre haverá alguém que precisa de um pouco de amor para seguir adiante. Sem eles, eu já não estaria aqui." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de uma emoção purificadora. Eduardo, Marcelo e Lúcia olharam os pequenos com uma gratidão nova e profunda. Compreenderam que essas crianças, em sua pobreza e desamparo,
haviam conseguido o que todo o dinheiro e a influência da família Gutierrez não pôde: devolver a seu pai o desejo de viver. Eduardo se levantou e se aproximou de Fábio e João. Apesar de seu terno impecável de R$3.000, se pôs de cócoras para ficar à altura deles. Com um gesto de ternura, lhes pôs as mãos nos ombros. "Obrigado", disse Eduardo com sinceridade. "Obrigado por cuidarem de nosso pai quando nós não soubemos como fazer. Ele é tudo para nós, e vocês lhe devolveram a vida. De agora em diante, nunca lhes faltará nada. São parte de nós." Bruno se levantou segurando Natália em seus braços. Olhou seus 3 filhos maiores e depois as 3 crianças. A ponte entre seus 2 mundos se havia construído com as lágrimas daquele reencontro. "Filhos, tenho um pedido para fazer", disse Bruno, olhando Eduardo, Marcelo e Lúcia. "Decidi que não voltarei sozinho à mansão. Vou adotar formalmente Fábio, João e Natália. Eles já não têm que se preocupar com orfanatos nem com vender flores para comer. Quero que cresçam conosco, que recebam a educação que merecem e que encham de risos os corredores daquela casa que esteve tão silenciosa." As crianças abriram os olhos completamente, incapazes de acreditar no que escutavam. Natália rodeou o pescoço de Bruno com seus bracinhos e escondeu seu rosto no ombro do ancião, chorando de felicidade. Fábio e João se jogaram nos braços de Bruno, soluçando com uma força que desafogava anos de maus tratos e abandono. "De verdade seremos uma família?" perguntou João com um fio de voz. "Para sempre", respondeu Bruno, "e a casa velha não será demolida. A arrumaremos para que seja um lugar lindo, uma lembrança de onde viemos e de como o amor nos encontrou no meio da tormenta." Lúcia se aproximou e abraçou as crianças junto com seu pai, e logo Eduardo e Marcelo se uniram ao abraço grupal. No meio daquela praça humilde, rodeados de policiais e curiosos, a família Gutierrez se reconstruiu das cinzas. Os filhos biológicos aceitaram os pequenos com um carinho genuíno, entendendo que o amor não se divide, mas se multiplica. Semanas depois, a mansão Gutierrez já não era um mausoléu. O som dos pés de Natália correndo pelos jardins e as vozes dos gêmeos estudando na biblioteca haviam devolvido a alma à propriedade. Bruno já não passava os dias sentado diante do retrato de Valéria com tristeza. Agora, cada vez que olhava a pintura, sentia que ela lhe sorria satisfeita pelo jardim de vidas que ele estava cultivando. O orfanato havia sido transformado em um centro de excelência, um refúgio de paz para centenas de crianças que agora tinham um futuro brilhante, graças à visão de um homem que voltou da morte para dar vida. Bruno caminhava pelo jardim de sua mansão, levando no peito de seu paletó uma pequena flor silvestre, a mesma que Natália lhe havia dado na rua. Sabia que seus dias na terra tinham um novo e poderoso significado. Já não era só o dono de um império têxtil, era o avô, o pai e o protetor de um novo legado. A solidão havia ido embora para sempre, derrotada pela simplicidade de 3 anjos que lhe ensinaram que enquanto houver alguém para amar, sempre haverá uma razão para acordar no dia seguinte. Algumas histórias não pedem aplausos, pedem silêncio, reflexão e um gesto simples. Se esse vídeo tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o que realmente vale não se compra. Nos comentários me conte qual cena ficou no seu coração. E diga também de onde você está me assistindo. Cada lugar carrega uma história. Obrigado por dividir esse momento comigo. A próxima história pode não ser por acaso, pode ser para você.